O que você precisa para encontrar o seu propósito na carreira? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Bom dia, bem-vindo, bem-vinda. Andréia Boaba, querida amiga, terapeuta e consteladora, propôs essa prosa neste sábado de dezembro para trazer alguns insights, alguns pontos de vista diferentes para você reconhecer. Será que é possível trabalhar e ser feliz? Será que é possível alinhar os seus dons? Será que é possível prestar um serviço alinhado aos desejos da sua alma, alinhado ao que realmente te faz feliz? Essa respeitar muito o seu tempo, o tempo dela. Nós vamos ficar aqui por uma horinha para a gente trazer esses conteúdos. Oi, Andréia, bom dia. Olá, tô ajeitando aqui. Tudo bem, querida? Muito bem. Você já viu que eu cheguei chegando, né? Chegou Como chegando. propósito na carreira. É possível? É Sim ou não? possível. Sim, é muito possível, né? A gente é prova disso, em alguma instância. E, nossa, e tem tanta coisa para falar, né, Isa? Porque a gente que vem também de um lugar aí de uma saúde mental, né? De busca dessa saúde. Eu que também tive burnout, eu que também tive uma carreira ali dolorosa, né? De estresse, de dedicação, dessa falta de me encontrar mesmo nesse lugar. E quando a gente se encontra, quando a gente encontra o propósito, aí a gente sorri todos os dias, né? Tava lendo esses dias sobre isso, nessa questão de como que eu acordo numa segunda-feira feliz que eu vou trabalhar? Porque a maioria reza para chegar à sexta, né? E não que seja errado, é legal a sexta-feira também, né? Bendita sexta-feira, é importante para o nosso descanso. Mas também acordar feliz na segunda, que tá tudo bem de ir trabalhar, eu acho que faz uma diferença incrível, né? Porque eu passei a minha vida quase toda rezando pela sexta-feira, por um feriado, e de repente hoje eu adoro minhas sextas, adoro ter meu fim de semana, né? Com meu marido, com meus cachorros, poder fazer o que eu quiser, poder dormir um pouquinho mais. Mas é também bom chegar à segunda e falar: nossa, uma nova semana se inicia. Perfeito, perfeito, Andréia. Estou muito feliz de estar aqui contigo. Estou muito feliz de todos que eu estou vendo aqui, olha, acenando, inclusive, para a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Esse assunto, na minha opinião, ele é muito importante. E se você considera que esse assunto também é relevante para outras pessoas, quanto mais corações vocês colocarem aqui na lateral, mais o Instagram vai entender que esse assunto pode ser distribuído para chegar, então, na vida de outras pessoas. Então, corações aqui para nós, para vocês também, e que essa nossa próxima hora seja muito importante. Andréia, tem gente que acha que propósito é uma coisa desnecessária, ou acha que é algo difícil, ou é bobagem, enfim. E aí, nessa vibe, né, muitas pessoas vão vivendo vidas infelizes, relacionamentos infelizes, e é muito ruim quando você vive esperando a sexta-feira, Sim, é né? muito. É o corpo, mas também as relações. Sim. Outro dia, quando eu estava falando sobre o movimento da produtividade, chamou atenção demais. Muitas pessoas aqui têm medo da transição de carreira. Sim. Mas muitas pessoas, eu tenho medo de mudar de trabalho, eu tenho medo de transitar pela minha carreira, né? Porque fazer uma transição de carreira significa deixar de ser quem é, né? É, de repente, fazer mudanças dentro de um contexto, ou não. Enfim, Ou não. me chamou demais atenção das pessoas questionando sobre a transição da carreira. E aí eu te pergunto, né, você como terapeuta, como consteladora, que nos ajuda a organizar as ideias, né, Sim. organizar todo um sistema que está bagunçado, por onde que nós começamos? Ah, Isa, primeiro eu falo assim, né? As pessoas, elas deturpam muito às vezes as coisas, né? Porque às vezes é o medo da mudança, você acaba negando, né? A gente tem medo de mudar, né? Eu tive Sim, muito medo de fazer uma transição óbvia, né? Eu tinha uma carreira ali como diretora de marketing. Como é que eu vou ser terapeuta? Né? Foi uma decisão difícil, foi uma decisão que eu tive que ir passinho a passinho, liberando crenças,
né, me organizando para dar esse passo. Né? E aí, a mesma coisa, e eu falo isso com muita clareza também, assim, as pessoas, elas têm que entender assim, você não precisa, às vezes, mudar de carreira para ser feliz, para ter propósito naquilo que você faz. Você pode se encontrar propósito em toda e qualquer profissão. Toda profissão tem um propósito. Não tem como todo mundo ser terapeuta, ou todo mundo ser médico, ou todo mundo ser advogado. Né? A gente precisa, é um grande quebra-cabeça. E todo mundo tem a sua função. A questão que eu percebi foi que quando a gente está em desordem em nosso sistema familiar, a gente tem mais dificuldade de encarar né, toda essa vida que tem pela frente. Porque muitas vezes eu não estou olhando para a vida, eu estou olhando para trás. Exatamente. Olhar para trás significa carregar uma bola de ferro nos pés de um passado que nem é seu. Pode ser Muitas dos vezes pais, não. pode ser, né, de ancestrais. Vamos falar um pouco mais sobre isso? O quanto isso nos impede de avançar, de fluir, né, de encontrar Sim. realmente o propósito? Sim, Isa, isso para mim é fácil, você sabe disso, né? Eu falo disso com muita frequência, porque a minha vida foi transformada quando eu entendi isso, né? Eu também saí de um processo ali de depressão, 8 anos de depressão, um burnout muito forte, que na época eu nem sabia que isso existia, mas hoje eu reconheço como. E esses passos que a gente. E eu já tinha buscado infinitas metodologias para sair de um buraco que existia dentro de mim. Então, realmente, eu tinha dificuldade com meus trabalhos, eu tinha dificuldade com os chefes. Quando eu consegui entender, através da constelação familiar, que sem olhar para essa origem e tomar uma força que vem deles, que é genuíno, é nosso, faz parte, entendeu? Porque hoje a constelação foi colocada num patamar que eu super concordo que é uma filosofia de vida. Não é mais considerado uma terapia, apesar de ainda se falar que é um tipo de terapia. Por quê? Porque quando tudo isso que vem de trás, né? Toda essa ancestralidade, seja qual for, seja as mazelas que os nossos ancestrais passaram, a gente tem que olhar para isso com total concordância e uma aceitação. Né? É um além da aceitação. Mas vamos ficar com a aceitação, que é um verbo mais fácil de se entender. Né? Então, assim, quando eu olho para isso que veio antes de mim e compreendo que tudo que eles passaram foi para eu estar aqui agora, neste momento, e eu posso sim estar liberta dessas lealdades que eu carrego para poder seguir o meu caminho, a vida floresce, sabe? A plenitude chega. Eu falo assim, é como, não é um fogo, não são fogos de artifícios. Simplesmente você entra num lugar de serenidade, de conseguir que os problemas vão chegar. Não tem como não, a gente tem problemas, né? A gente tem nosso dia a dia, mas eles chegam e a gente consegue lidar com uma facilidade muito maior, menos ansioso, menos reativo. Então, o que são esses ancestrais? São todos os que vieram antes, a partir do meu pai e da minha mãe. Porque sem eles, eu não existiria. É esse o ponto. E Sim. Bert tem uma frase que eu amo, que ele fala assim, a vida é o maior bem que temos. O que vem depois da vida concebida é secundário. Só que assim, quem veio antes? Pai, mãe, avós, bisavós, né? Se eu fico olhando para tudo isso que veio antes, eu não tenho como olhar para a vida que está na minha frente. Porque a vida está à frente. Eu tenho que caminhar para frente, para a vida. E quando eu fico aqui questionando o que veio antes, muitas vezes eu não consigo caminhar. E às vezes até consigo. Vamos supor que está tudo bem. Aqui, minha família foi ótima para mim. Meu pai e minha mãe foram presentes. Foi muito bom. Mesmo assim, por esse amor, que a gente também chama de amor cego, eu acabo me emaranhando aqui e não conseguir caminhar. Por quê? Porque inconscientemente a gente se torna leal a eles, em várias instâncias. Mesmo quando eu tive desafios e mesmo quando eu tive uma vida tranquila, uma vida próspera, uma vida feliz. Aliás, eu sempre digo, é mais difícil alguém reconhecer
desses emaranhamentos quando ama demais os pais do que ao contrário. Porque quando eu tive problemas com o pai ou com a mãe ou com os dois, eu reconheço esse emaranhamento com facilidade. Agora, quando eu tenho pais e mães que eu amo incondicionalmente, eu tenho mais dificuldade de quebrar esses laços também e ter força para seguir sozinho. Porque eu tenho que estar livre dessas lealdades para conseguir caminhar. E a constelação traz isso para a gente, essa libertação, para que a gente tenha força de seguir adiante, né? E liberdade de seguir adiante. Acho que eu estou ouvindo uma Angelina. Ela tá bonitinha, junto com o papai financeiro aqui, então já estão acompanhando, né, todos os seus conhecimentos maravilhosos e que fazem muita diferença. Eu já fiz muitas constelações. Para quem está chegando agora, bem-vindo. Que o seu sábado seja incrível. A gente está falando sobre como você pode encontrar o propósito na sua carreira com a terapeuta e consteladora Andréa Emboaba. As constelações, para mim, é como essa blusa aqui, sabe? São camadas, assim. Então, chegou numa camada, vai para outra, vai para outra, vai para outra, vai para outra. E aí eu quero te trazer uma pergunta aqui, Andréa. Você acha que quando não avançamos profissionalmente na nossa carreira, ou quando não conseguimos encontrar um horizonte com prosperidade, somos nós que estamos prendendo essas oportunidades, dependendo da maneira como nós pensamos? Na verdade, eu não sei se é bem como nós pensamos. Eu acho que é essa coisa desse emaranhamento, quando a gente fala do emaranhamento familiar, ele é inconsciente, ele é mais forte que a gente. Às vezes a gente está tentando ir para a direita e a gente só consegue ir para a esquerda. Entendeu? É assim, nossa, mas eu faço tudo certo, por que que dá errado? Né? Eu investi tanto aqui, eu estudei, eu fiz, eu aconteci, por que que eu não consigo seguir? Por que que eu não sou promovida? Por que que eu sempre atraio trabalhos com o mesmo padrão? Né? Porque às vezes eu saio de um trabalho que eu me sinto explorada e eu vou para outro e eu me sinto explorada também. Por que que eu estou nesse lugar, né? Então, aí são várias hipóteses, né, Isa? Mas num contexto geral, é o quê? Eu posso estar em lealdade com meu pai ou com a minha mãe, no sentido de, por exemplo, se meu pai não teve sucesso na carreira dele, eu também não vou ter. Ou, se eu julgo esses pais em alguma instância, seja qual for, pai e mãe é sucesso, é carreira, é trabalho, é dinheiro, é tudo junto, né? Eu falo que não dá para separar os dois, é café com leite. Você é 50% cada um deles. Sim. Então, quando eu julgo esses pais, eu tenho uma dificuldade mesmo de ter prosperidade, de ter um trabalho com leveza. Eu faço pós-graduação em constelação familiar, a gente está no terceiro ano já da pós. E esse último módulo foi sobre profissão. A primeira coisa que foi nos dito foi, quando um cliente chega com um problema na profissão, no seu trabalho, primeira coisa, olhar para os pais. Porque vem deles a nossa força de trabalho, a nossa força de ganhar dinheiro. Repete só, por favor, quando eu julgo os meus pais. Quando eu julgo meus pais, eu tenho sim dificuldade no meu trabalho, em ganhar dinheiro, em ter sucesso. Pai, por exemplo, se eu tenho um problema grande com meu pai, provavelmente eu tenho um problema com chefia. Eu não consigo entender, eu não consigo entrar em sintonia com aquela autoridade, com aquela hierarquia. Porque eu tenho problemas com a hierarquia, né, que vai dentro das leis sistêmicas, né, que é pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Então, dentro das constelações organizacionais, a gente também tem a hierarquia das empresas, que é diferente da familiar, mas no fim é tudo igual, né? No contexto geral é tudo igual. Então, se eu tenho um problema de hierarquia em casa, se eu me coloco maior que os meus pais em casa, se eu me sinto melhor que eles, eu me coloco o que a gente chama de maior, né? De grande diante deles. Eu também vou levar esse comportamento para uma empresa. E aí eu sempre vou ter problema ali em alguma instância. Interessante. Você entende? André Átala Camargo, ela diz assim, a constelação tem algum viés mais místico ou não? Pode explicar sobre os fundamentos? Sim, é que assim, ó, gente, é muito complexo, é muito grande tudo isso, né? O meu curso foi mais de um ano, 3 anos de pós, mas eu vou tentar resumir.
na verdade, quando a gente fala em campo morfogenético, quem trouxe esse conceito foi Hubert Sheldrake. Ele é um biólogo e ele trouxe esse conceito do campo morfogenético, que é um campo de informações. Tá? Então, quando você tem uma constelação em grupo, por exemplo, você tem lá, você coloca pessoas para representar alguns membros da sua família. Começando por você, vamos supor, seu pai e sua mãe. Seu pai e sua mãe estão em casa, estão no trabalho. Então, não tem nada de místico. Quem está ali acessa aquele campo de informação e começa a ter comportamentos ou atitudes ou falas que seu pai e sua mãe teriam. É muito forte. É que assim, Isa, só quem vive, né, só quem está ali que consegue entender a constelação. Constelação é para ser sentida. Seja online, seja presencial, seja individual, seja em grupo, você sente no corpo. Por quê? Porque você acessa um campo de informações, tá? E outra coisa que nos trouxe aí um pouco, né? Hoje existem alguns artigos científicos, nós na nossa pós vão ser mais de 30 artigos científicos que vamos trazer aí com a constelação. Mas, por exemplo, a epigenética também traz aí uma base para a constelação. A epigenética diz que a gente carrega, ela prova, né, através de alguns experimentos que eles fizeram, que a gente carrega nos nossos genes coisas dos nossos ancestrais. Não só aparência física, mas comportamentos, né? Quem nunca falou, você anda igual o seu pai? Isso é um comportamento. E aí, por exemplo, eu gosto muito de falar, não sei se eu já falei nas lives com você, mas eu gosto de dar o exemplo de... Eles cercaram um pasto com cerca elétrica e colocaram vacas dentro. E colocaram algumas vacas e a vaca tentou passar, levou um choque, ela não tenta a segunda vez, ela só tenta uma, ela já aprende que se ela tentar novamente, ela vai sofrer aquela dor que ela sofreu. Só a quarta geração vai tentar novamente. Então, isso fica realmente nas células. É um campo informacional. Por isso que também na constelação, eu peço muito para os clientes fazerem alguns exercícios que eu mando, fazendo um movimento de corpo, para o corpo reconhecer aquele movimento, né, de honra, por exemplo. Que eu estou me curvando a isso. Para o meu corpo reconhecer essa mudança interna. Porque não basta constelar, né? E no outro dia a vida vai estar diferente. Mas quando a gente toma essa consciência e a gente consegue entender e reconhecer o nosso lugar dentro do sistema, a vida aos poucos vai tomando um novo rumo. Perfeito. E a gente vai se tornando uma outra pessoa mesmo. Então, respondendo aqui a Átala, com as minhas palavras, o que você explicou, a constelação organiza um sistema que muitas vezes nós vamos repetindo, sem parar para pensar nas consequências. Então, se eu julgo os meus pais, eu não estou fazendo a maneira correta de viver o meu presente, né? Porque eles me deram o bem mais valioso que é a minha vida. Certo? Então, quando você julga, quando você questiona ou quer se colocar maior do que os pais. Isso. Certo? Isso pode trazer consequências para o meu dia a dia no trabalho. Sim. Além disso, ainda a gente tem a nossa ancestralidade. Por exemplo, vamos falar dos nossos, dos negros, que é inevitável. A gente tem aí uma ancestralidade escrava. E aí eu me coloco no meu trabalho, muitas vezes, não me sentindo merecedor de ser um chefe, de ser sabe, um supervisor, um gerente. Eu acabo vivendo inconscientemente escravo daquele trabalho. De não ter coragem de fazer um movimento para, né, uma coisa nova para eu fazer diferente do que foi a vida dos meus ancestrais. Os italianos também. Vamos lá, a gente também teve problema com os italianos quando eles migraram para o Brasil. Eles foram enganados, muitos deles, prometeram terras, chegaram aqui, trabalharam, né, com salários, sei lá, na época, muito baixos, viviam para comer só, para trocar ali por comida. Então, não é? Então, assim, a gente teve várias imigrações aqui, de alguma forma, eu, descendente de índio,
né? A gente teve ali uma escravidão, tentaram, pelo menos não conseguiram, mas tentaram, nos tiraram muitas coisas, né, dessa minha ancestralidade. E aí, como é que eu faço para me libertar dessa culpa, desse remorso, desse rancor? Organizando o sistema, tomando o meu lugar. Por quê? Porque o que o clã espera da gente? Que a gente faça diferente. Você é mãe agora. Que mãe, que pai quer que o filho ou a filha passe os mesmos problemas? A gente sempre vai fazer o máximo para que ele tenha mais do que a gente teve em algum lugar. Para que eles sejam mais felizes, para que eles não sofram as coisas que sofremos. É isso que a gente espera. Só que por amor a esse pai, a essa mãe, por lealdade, mesmo que eu não concorde com a vida que eu tive com eles, muitas vezes eu repito. Eu repito padrões, eu repito comportamentos, eu repito lealdades. Tá? Uau! Repetir lealdades é muito mais comum do que a gente pode imaginar, né, Andréia? A Giovana traz aqui uma questão muito interessante. Quando o irmão é mais bem-sucedido, tanto profissionalmente quanto financeiramente, interfere? Acho que aqui ela está querendo dizer, Giovana, me corrija se eu estiver errada, sobre as questões entre irmãos. Olha, isso é uma coisa muito comum, né? E aí tem várias, eu não sei exatamente em que ponto ela quis chegar, mas eu vou pelo que eu entendi, porque eu já tive esses dias um questionamento sobre isso, Tá. né? Muitas vezes um dos irmãos pode sim se destacar, né? Ele é o que se libertou desse sistema, vamos dizer assim. Porque existem aí também os que tomam para si as dores do sistema e vão repetir o pai, a mãe, ou vão repetir a família. E outros não. Não quer dizer que é uma regra, né? Não é uma receita de bolo, gente. Cada um tem a sua história. Então, vamos supor, aquele irmão que se destaca, aquele irmão que se dá muito bem, ele vai. Aí tem várias questões, né? Ele pode, sim, em algum momento, se sentir culpado por ter mais que os outros e querer salvar a família. E isso causa um peso para ele muito grande. Por quê? Porque ele não tem obrigação nenhuma de salvar a família. Né? Ele tem que seguir a vida dele. Cada um faz suas escolhas. Claro, gente, cada coisa, né, ponderando aí, mamãe tá passando fome, vamos ajudar a mamãe, óbvio, né? Mas eu não tenho obrigação de ajudar toda a minha família só porque eu ganho mais. É diferente de eu me tornar uma milionária, uma bilionária e aí esquecer a família. Não. Mas o que a gente está falando é o seguinte: cada um tem o seu destino. E a gente tem que respeitar. Cada um tem as suas escolhas. E muitas vezes aquele irmão bem-sucedido começa a cobrar dos irmãos não tão bem-sucedidos essa mudança, essa atitude. Só que não é problema dele, ele não pode interferir. Cada um faz as suas escolhas. Assim como os irmãos menos abastados também não podem exigir que o irmão abastado banque tudo, porque também não é justo. Ele fez por onde, então faça você por onde também. Mas, ao mesmo tempo, se o seu irmão quer viver ali do jeitinho dele, na casinha simplesinha dele, deixa ele viver daquele jeito. Ele é feliz assim. A gente tem um problema, Isa, de achar que o que é bom para mim é bom para o outro. E às vezes não é. Eu conheço muita gente feliz sendo faxineira. E falei, eu não quero outro trabalho, eu gosto de limpar a casa. A minha é assim. Exato. Eu Lembrando, adoro limpar uma casa. Tá bom. perfeito. Lembrando que esse nosso encontro ele está falando justamente sobre como encontrar o seu propósito na carreira, né? Significa como encontrar o seu propósito no seu dia a dia. Porque o nosso trabalho, a nossa carreira é o nosso dia a dia. Eu tenho conversado com muitos profissionais para me aprofundar mais na produtividade sustentável, sabe, Andréia? E cada vez fica mais claro que o problema não é o trabalho. O problema não é a empresa X ou Y. O problema está nos excessos do trabalho. O problema está em como você se posiciona numa empresa X ou Y. Isso é Então, ótimo. a inteligência emocional, ela vem te ajudar a compreender o que é seu, o que é do outro, o que realmente você consegue mudar. Porque
não adianta ficar investindo o seu tempo e a sua saúde querendo mudar um sistema que está fora de você. Então, eu entendo que a constelação ela é o início assim de uma grande transformação, porque você vai realmente conseguir transformar aquilo que está dentro da sua capacidade. Né? Se você não vai perder tempo. E você trouxe algo muito importante, que também acontece muito. Não é 100%, gente. Olha lá, cuidado com... Não é 100%, mas muitos casos de pessoas que trabalham e fazem muito em excesso. Sabe aquela pessoa que fala assim, nossa, eu que tinha que ser promovida porque eu que resolvo tudo nessa empresa, por exemplo, ou nesse departamento, né? E aí o coleguinha ali do lado, que só faz o trabalho dele bem feito, mas nada além do que ele foi contratado para fazer, é ele o promovido. E aí se fala, como assim? Se eu que sou a que resolvo tudo. Exatamente, porque você se colocou maior que todo mundo. E aí ninguém consegue reconhecer o seu lugar. E aí ninguém quer você. Porque você, quando você é uma que você faz tudo por todos dentro de uma empresa, que você está sempre disponível e faz além, muito além do que você foi contratada, ninguém vai te olhar com bons olhos. Porque você está se colocando maior. Na maioria dos casos, né? Então depende de como é esse comportamento. Porque quando eu faço muito além do que eu fui contratada, eu estou me colocando maior. E aí essa ideia ela é muito conflituosa com a meritocracia. Sim, com certeza. É a terceira lei essa, Isa, que é o equilíbrio de troca. Se eu fui contratada para ser secretária, Troca. se eu fui contratada para ser secretária, eu não posso ir lá me meter no financeiro e resolver os problemas do financeiro. A não ser que eu seja solicitada. Olha, Andréia, estamos com falta aqui de pessoal, você pode fazer isso aqui para gente? Aí eu posso. Aí Interessante. sim, eu tenho que estar disponível. Claro que aí é um tempo, né? Que eu também, assim, não posso ficar acumulando funções. Porém, eu sou secretária e eu quero me meter em todos os departamentos, tá errado. Eu estou me colocando maior. Você está me falando aqui, está caindo aqui algumas fichas, observando não só comportamentos em que eu tive, mas que outras pessoas que eu conheço também tiveram e ainda têm. Então, quando eu quero mostrar muito serviço, acreditando que é isso que vai mudar o meu sistema, não vai. O Ibrahim, ele pergunta aqui, ele tem duas perguntas aqui muito interessantes. Ele já tem uma que eu fixei. Quando não vemos mais propósito no nosso trabalho atual, podemos ficar doentes? Quero que você responda para a gente. E ele já trouxe aqui um complemento do que nós estamos falando. Mas aí a empresa fala assim, precisa ter atitude de dono. Então, como equilibrar isso que você disse? Eu não posso me colocar acima de todos, querendo resolver tudo de todos, mas também sou exigida para fazer além do que me pedem. Então, você é pedido até Uau. a página 2, né? Você é pedido até a página 2. Não é além do que te pedem. Faça o seu bem feito, que você vai ver que vai ser o suficiente. Quando você entra no âmbito, uma coisa é te pedirem para fazer além, e você está confortável para fazer, lógico, tem que fazer. Vamos fazer. Mas também tem que ter coragem de dizer, Isa, eu não dou conta, é muito para mim. O que eu faço já me sobrecarrega, ou já é o suficiente para o meu tempo. Eu posso até dar conta por um tempo, mas a gente tem que ser honesto. Isso é muito interessante. Posso dar conta por um tempo, né? É igual você, vamos dar um exemplo aqui, né? Carregar sacola pesada ao supermercado. Você consegue carregar aquelas sacolas por um trajeto. Se o Sim, trajeto for muito longo, você não vai conseguir. não vai conseguir. É mais Você ou vai se menos isso. machucar, você vai deixar cair. As coisas não vão sair como se espera. Então, É, eu acho que a honestidade é porque a gente tem muito medo de perder o emprego, né? E a gente esquece de ser honesto com a gente mesmo. é. Olha, vou repetir então essa mensagem. Para você que está chegando, aliás, agora 11 horas, bem-vindo, bem-vinda. A gente está conversando com a Andréia Emboaba, terapeuta e consteladora, para começarmos a desenrolar um pouco a ideia de que é possível, sim, encontrarmos propósito no que fazemos. E se você está pensando em transitar pela carreira ou mudar de carreira, a constelação, a terapia, ajuda muito a organizar as ideias. Você trouxe aqui um ponto muito importante sobre querer fazer mais do que é possível.
naturalmente você vai esperar um retorno. E não aí, vai se ter. o retorno não acontece, muitas vezes não acontece, vai te frustrar, né? Ah, Isa, você trouxe outro ponto que é Alô, sensacional. Que é alô, assim, gente, ó, alô. a questão do reconhecimento. Reconhecimento, a gente não pode esperar nada. A empresa também é um ente. Ela é um ente, mas ela é um ente que engloba tudo e todos. Não é só você ou só eu, né? Então, uma coisa muito importante é aquelas pessoas que têm problema com os pais, ver o chefe como pai e a empresa como mãe. E eles É não mesmo. são seu pai, E aí fica nessa historinha do reconhecimento. Você não tem que ser reconhecido, entre aspas. Você tem que ser pago por aquilo que você foi contratado. Se você não está satisfeito, pede demissão e arruma outro. Repete, por favor. Repete essa frase, por favor. Você não tem que ser reconhecido, você tem que ser pago por aquilo que você foi contratado. Essa é a troca. Afinal, Você não foi contratado para ser reconhecido, você foi contratado por um salário para fazer tal coisa. exato. Você troca suas horas de vida, o seu tempo por dinheiro, né? Não podemos, né, por mais É idealistas que real isso, isso é real. ninguém. É uma Nossa. Alô, realidade. alô mundo, né? Tá vendo? Essa live ela tinha que ter no mínimo 10 vezes mais pessoas ouvindo isso que você está dizendo. De tão importante que é essa mensagem. Ela vai ficar gravada, tá, gente? Então, se está fazendo sentido para vocês, depois recomendem para quem vocês querem bem. Ô, Andréia, vamos responder aqui o Ibrahim. Quando não vemos mais propósito no nosso trabalho atual, podemos adoecer? Sim, com certeza, né? Mas muitas vezes, Ibrahim, a falta de propósito é a falta de você tomar o seu lugar dentro do seu sistema familiar. Repete, por favor. Muitas vezes a nossa falta do propósito é a falta de a gente estar no nosso devido lugar dentro do sistema familiar. É a falta de honra a esse sistema, é a falta de tomar realmente o seu lugar, de assumir o seu verdadeiro lugar. Porque se você está num lugar que que você já não se sente mais, não sente mais o propósito ali, aquilo com certeza vai te adoecer. Com certeza. Né? E quando as pessoas falaram também antes, Isa, as pessoas exigem que a gente faça demais. Por exemplo, nessa empresa que eu fiquei 7 anos, que eu tive burnout, que eu tive 3 crises de depressão, eu trabalhava 16 horas, mas porque eu queria. Ninguém me pedia. Então, isso também é o autorrespeito, o autocuidado, sabe? Que é o olhar para a vida. A gente só consegue... O que tem na minha frente? A minha vida. O que tem na minha frente, além da minha vida? Minha saúde mental, minha saúde física, minha família atual, que é meu marido, filhos, meus hobbies, meu trabalho. E o trabalho é extremamente importante. Na ordem sistêmica é assim. Primeiro é a família de origem, aonde você encontra a ordem ali. Você coloca a ordem, toma o seu lugar. O que vem depois? Que também, na nossa sociedade, é muito mal visto isso. Porque sempre se diz saúde em primeiro lugar. Não, primeiro trabalho. Sem o trabalho, você não consegue ter saúde também. Porque se você estiver desempregado, com seus filhos passando fome, que saúde você vai ter? Que dinheiro você tem para uma boa, para pagar um bom convênio, ou seja o que for? Para se tratar, para se cuidar. Então, primeiro é o trabalho, o sucesso financeiro, o sucesso profissional. Sucesso numa palavra mais ampla, tá? Numa questão de integridade mesmo, dignidade. Sim. Depois do trabalho é a saúde. E depois da saúde, os relacionamentos. E depois dos relacionamentos, os filhos. Como? Repete essa ordem. Essa parte todo mundo faz. Oi? Oi? Os Vamos filhos lá. vêm depois do relacionamento. Por quê? Porque o marido chegou primeiro. Lembra a hierarquia? Quem chega primeiro tem precedência a quem chega depois. O marido tem precedência aos filhos. Ó, para um Ó, pouquinho. Respira. Né? Para você que está chegando agora, essas informações podem mudar a sua vida se você quiser. Andréia, eu até tirei aqui os comentários que algumas pessoas estavam falando, eu não estou conseguindo ver a Andréia. Eu tirei mesmo assim, mas aí nesse caso é só você tocar na tela que aí para de subir, tá? Os comentários. Se alguém tiver alguma pergunta, coloque aqui na caixinha que vai dar tempo da gente incluir mais algumas.
Nós estamos falando já há 36 minutos sobre organizar um sistema. Uhum. Quando eu coloco pessoas em lugares equivocados ou pensamentos, né, de formas equivocadas, tudo pode embaralhar. Sim. Então, repete a ordem do que você trouxe, que nós precisamos começar a visualizar. E assim, gente, sem julgamento, sabe? Sem reatividade. Apenas pensem. Primeiro, eu tenho que estar em ordem com o meu sistema familiar de origem, porque sem eles eu não existiria. Ponto. Não importa o que aconteceu atrás, foi como foi. Eu não tenho como mudar. Eu tenho como fazer diferente. Entrou aqui um comentário, inclusive, agora há pouco. Ah, e se a mãe é ausente? Então, sem julgamento. Mãe ausente, presente. Se a mãe é ausente, ela foi ausente. Sinto muito, querida. Agora você já é uma adulta, olha para sua vida, segue em diante e faça diferente da mamãe, sem julgar. Mamãe é ausente porque provavelmente ela também teve uma mãe ausente. E se ela não teve, alguém lá atrás foi ausente com alguém e ela está em lealdade com alguém. Então não tem que questionar. Olha para a sua vida, para frente. Então, primeiro, essa origem. Olhar para tudo isso, tomar a força deles, o amor, para que você tenha força de seguir adiante. É só assim que a gente tem força para seguir adiante. E eu sou a prova viva disso. Meu e-book, Como a Constelação Mudou a Minha Vida. Tá no meu site gratuito, é só baixar. Mas Repete o vamos lá. endereço, por favor. Site andreemboaba.com.br. Tem 2 e-books free para vocês baixarem lá. Mas Como a Constelação Mudou Minha Vida vai trazer um olhar. Porque eu não tive uma vida simples, nem fácil. Foi bem desafiadora. Então, primeiro, família de origem. Olha para isso, toma força disso, compreende que tudo foi como tinha de ser, agradeça a vida recebida, mesmo com todas as dificuldades, e siga a sua vida para fazer diferente. Segundo, o que vem após isso? O meu trabalho. Sem o trabalho, eu não tenho o restante, eu não tenho saúde, eu não consigo, porque é a base da pirâmide. Eu tenho que comer, eu tenho que ter casa, eu tenho que ter um teto para morar. É a base da pirâmide. Se eu não estiver alimentada, o resto não importa. E para eu estar alimentada, eu tenho que ter um trabalho. Eu tenho que ter o sustento da minha família, meu sustento. Então, ele é o mais importante depois de eu estar em ordem com essa origem. Então, trabalho, dinheiro, primeiro. Segundo, o que vem? Terceiro, né? O que vem depois? Saúde. Aí vem a saúde. Saúde mental e saúde física. Não podemos esquecer do todo, né? A gente não é só corpo, a gente é uma mente. E não é só para trabalhar, é para a gente se olhar também. Depois, relacionamentos. Relacionamento mesmo, de casal ali. E aí vem os filhos. E a gente inverte todas essas ordens. A gente fala que saúde é mais importante, os filhos em primeiro lugar, e tá tudo errado. E aí a gente entra numa desordem total. Por isso que é importante você estar alinhado com o seu propósito na carreira, para que o trabalho não seja a origem dos problemas. Sim, Olha que interessante. exatamente. E se você não estiver alinhado ao seu propósito, o trabalho estando, né, em primeiro lugar, ele vai adoecer. Exatamente. E você adoece mesmo. Opa! Ô, Andréia, a Nana pergunta, como fazer a mudança de carreira após os 40 anos? Tem idade para mudar de carreira? Eu aqui, ó, mudei aos 40 e... Eu tô com 53. Definitivamente mudei aos 50. Tá tudo bem, gente. Mas é claro, você tem que buscar os recursos para isso. Tem que estudar o que você quer e... Mas a gente, assim, a questão da transição de carreira é uma questão interna mesmo. Quando você toma esse seu lugar, como eu falei, voltando, vou bater nessa tecla, gente. Toma seu lugar dentro do seu sistema familiar, a vida fica. Você tem mais clareza das atitudes a tomar. Você tem mais assertividade, menos, sabe? Você fica com menos medo da mudança. E claro, existem aí outras coisas que a gente pode fazer com liberação de crenças, etc. Mas esse movimento, a gente toma essa força para a gente fazer esse movimento. É possível, com certeza é possível. Eu fiz. E aí, como que nós responderíamos o como aqui da Nana? Como fazer a mudança de carreira após os 40 anos? Qual o primeiro passo? Primeiro passo para mim é olhar para esse sistema familiar. Sempre, sempre.
né? Como é que eu estou com o meu sistema familiar? Fazer uma constelação com André Emboaba, direct. É Não isso. precisa ser comigo, né, Isa? Com um profissional que ela quiser, né? Existem muitos profissionais bons aí no mercado, mas, claro, busquem alguém que vocês confiem. Isso é muito importante, porque hoje existem, né, consteladores e consteladores, como existe em qualquer profissão. Mas o Sim. primeiro olhar é isso, né? Para saber se realmente é essa mudança que tem que ser feita, como vai ser, né? Porque o resto são coisas práticas, Isa. Para onde você quer ir? Ah, eu quero sair da medicina para ser um veterinário, sei lá, um engenheiro. Você tem que fazer uma faculdade de engenharia. Então, essas coisas práticas, você tem que tomar força aí e saber como fazê-las. Como fazer as coisas práticas. Mas para você ter força para a mudança, é tomar o seu lugar no sistema. Ter força para mudança. E é isso que muitas pessoas dizem. Ah, eu não tenho força para pensar em mudar de carreira. O Eu não tenho... medo, né? Tem Tá. medo. Tem tantas perguntas aqui. A Jolie pergunta: qual foi a gota d'água para você mudar de carreira? Ah, então, mas não foi uma gota d'água, Jolie. Apesar de eu ter feito essa mudança, né? Porque assim, quando eu saí da empresa anterior, que é essa que eu falo, que eu fiquei 7 anos, que eu tive burnout e tal, e aí eu decidi mudar de carreira, mas é que a minha mudança de carreira foi um chamado. Eu não É, queria mudar, eu não imaginava mudar. Eu nem tinha essa ideia de mudar. é. E aí foi um chamado. Quando você lê meu e-book, você vai entender isso. E nesse chamado eu comecei a olhar para isso com outros olhos. E aí outra empresa me contratou e nessa empresa eu era muito feliz. Por quê? Porque eu já estava no meu lugar. Eu poderia ter ficado ali para sempre, entre aspas, né? Para sempre, de maneira de falar. Mas era uma empresa que me tratava diferente, que não me exigia trabalhar tanto, né? Que eu tinha essa liberdade de fazer menos horas. Então, ali eu tive muita clareza que a mudança era minha, não era da empresa. Exato. Era uma mudança minha, pessoal. Me reconheço muito na sua fala. Tenho certeza que muitos que estão aqui também se reconhecem na sua fala. E aí, antes de responder aqui a pergunta da Raquel, deixa eu te trazer aqui uma outra questão. Eu gosto de usar uma frase que é assim: é melhor você procurar emprego com saúde do que sem saúde. Com certeza. Né? Porque muitas pessoas têm medo de abrir mão daquela segurança, mas que está te adoecendo, e com isso você evita de descobrir um horizonte de oportunidades por justamente, né, esse medo. Eu uso até uma expressão que é a gaiola de ouro com a porta aberta. Né? Nós estamos com uma gaiola, aparentemente ela é linda, né, de ouro ali e tal, mas está com a porta aberta. Você pode sair, mas você tem medo. Sim. Então, eu recomendo a todos, né, por ter também tido um momento em que eu também não esperava sair, nunca imaginei, melhor fazer isso com saúde do que com um problema de saúde. Ainda falando sobre a constelação, sobre a sua organização, a Raquel, olha que pergunta maravilhosa, né? Sendo irmã mais velha, ajudo as demais após constelar. Como uma pessoa da família constelando também ajuda a organizar o restante? É Tá, possível? isso é ótimo. É ótima pergunta. Claro que quanto mais pessoas da família constelarem, melhor. Mas vamos supor, uma pessoa da família, não importa quem, resolve constelar. Aí eu vou trazer um exemplo que eu também adoro, o emaranhamento familiar, que é tão falado nas constelações. Então, pensa assim, gente, o que é esse emaranhamento? Eu tenho um exemplo que é assim, porque eu sou muito visual, e eu falo assim, é um balaio de gato da vovó, novelos de lã, estamos todos lá da família engruvinhados um com o outro. Então, tá todo mundo lá assim, ninguém consegue nem se mexer. Aí vem uma pessoa e constela. Aí eu falo assim, você começou, é como se a constelação te desse um fiozinho e falasse assim, começa por aqui. E aí você vai desatando esses nós, e conforme você vai se soltando desse emaranhamento, naturalmente você está dando linha para os demais. E todo mundo começa a se movimentar em alguma instância. Maravilhoso. Mas depende, mas ó, gente, outra coisa. Muita gente vai estar ouvindo e vai falar assim: nossa, meu irmão precisa constelar, minha mãe precisa constelar. Não, é você. Porque se você tomou essa consciência, tudo começa a partir da gente. É igual a máscarazinha do É, avião. Primeiro é. eu, para depois eu ajudar o outro. Excelente você dizer isso.
muitas vezes, né, nós reconhecemos, nossa, isso vai ser bom para fulano, bom para ciclano, vai ser bom para você. E aí, olha, eu trago aqui uma provocação do André Zorzetto que eu acho bem interessante. A origem não deve ser considerada. Somos indivíduos únicos e temos livre-arbítrio. E aí, se você pensa assim, quem sou eu para mudar a sua concepção, né? A sua forma de pensar? Mas eu garanto que a vida vai ter uns altos e baixos bem grandes. Leia meu e-book. Você vai ver. Eu desprezei a minha família quase a vida toda. Eu sempre achei que eu não precisava deles. E aí, Beth tem uma frase, Isa, que também eu adoro, que eu falo no meu e-book também, que fala assim: o jeito que você trata a sua mãe é o jeito que a vida te trata. E aí eu complemento no livro. E eu levei uma lambada. Passei fome, passei muitos desafios, solidão. Eu não vou entrar em detalhes porque não quero magoar minha mãe. Mas eu passei por muitos desafios. Muitos desafios. E quem conhece um pouco a minha história sabe a mudança que eu tive na minha vida quando eu consegui reconhecer a origem. Porque o problema aqui é só um. Como ele chama? O rapaz? André, André? André, André, a questão é só uma. Sem a sua família, sem seu pai e sua mãe biológicos, você não estaria aqui. Eles disseram sim para você. E a vida é o bem mais precioso que temos. E eu tive muita dificuldade com isso. Até eu compreender isso dentro de mim, porque é um processo, gente. Não é assim, descobri a lâmpada. Não. É um processo. Primeiro é um entendimento racional, né, mental mesmo. Tá, entendi. Eu tenho que honrar meus pais, tenho que entender tudo isso, dar lugar a todos os excluídos, não excluir ninguém, equilíbrio, tá. Mas é um processo, porque você tem que sentir no coração. E é um processo interno. lindo isso que você diz. E livre-arbítrio, sim, todos temos livre-arbítrio. Todos temos. Só que muitas vezes nós temos consciência das consequências das nossas ações. Exato. Né? Então, Exato. sim, todos temos livre-arbítrio, todos temos nossas origens. Está mais do que comprovado que quando você não respeita então a sua origem, vão ter desequilíbrios, né, em diversas áreas. De novo, temos livre-arbítrio? Sim. É. Temos consciência das consequências do que fazemos? Às vezes não. E vou falar outra coisa, Isa, só para complementar, fechar aí com o André. André, se eu tivesse ouvido isso que eu estou dizendo aqui para todos vocês, com os meus 30, hoje eu tenho 53. Aos meus 30 anos, talvez eu tivesse feito a mesma pergunta que você e talvez nem estivesse mais na live. Eu teria falado assim: vocês não sabem o que eu passei para me pedir uma coisa dessa. Só que esse é o lugar da vítima, né? E a vítima não quer solução, ela quer aliados. Ela quer o quê? Aliados. Aliados. Ela quer alguém que concorde com o que ela está dizendo. Ela não quer alguém para ajudá-la a sair desse lugar da vítima. Por isso que a gente, como constelador, a gente não pode constelar vítimas. A gente simplesmente nega mesmo. A gente fala: olha, você ainda não está pronto para constelar. Porque a pessoa que chega muito na dor, querendo falar mal e que não conseguindo entender esse lugar de que os nossos pais foram o que tinha de ser e pronto, e a gente não tem como mudar, ela não está pronta para constelar. Como eu não estava pronta aos meus 30 anos. Claro. Só estive pronta depois dos 40. Andréa, como faltam 10 minutos para a gente acabar, eu acho que essa pergunta que chegou aqui, constelação é um ramo da psicologia, de onde surgiu, ela pode ser um bom caminho para a gente ir concluindo o nosso raciocínio. Tá bom. Não, a constelação ela foi desenvolvida por um alemão chamado Bert Hellinger, que faleceu em 2019, em setembro de 2019, e ele não era psicólogo, tá? Ele era um psicoterapeuta, já foi padre, largou a batina, foram várias missões que ele fez ao redor do mundo para chegar onde chegou. Fez terapia primal, terapia transacional, ele fez gestalt, ele fez estudos aí para chegar na questão sistêmica, da constelação familiar. Ela não é uma veia da psicologia, mas ela é sim usada também por psicólogos, tá? Como eu disse, hoje a escola Hellinger da Alemanha está tirando esse título de terapia para um lugar de filosofia de vida, porque realmente as leis sistêmicas, elas fazem parte da nossa vida.
Não tem como negar. A gente vive em sistemas. O sistema de origem é o primeiro, é o que você chegou, né? É o que está mais próximo a você. Mas a gente vive em vários sistemas, né? O trabalho, o meu time de futebol é um outro sistema, o sistema de governo, o sistema financeiro, tudo é sistêmico. Então, a constelação é esse grande sistema também, mas um sistema familiar, onde a gente tem uma consciência do campo familiar, né? Que está um pouquinho aqui abaixo da consciência coletiva, que é o primeiro consciência que eu tenho acesso é a minha consciência desse meu clã. Então, ela é um braço da psicologia no sentido de, sim, os psicólogos usam e indicam, muitos deles, quem é a favor da constelação, mas não é para psicólogos apenas. Eu não sou psicóloga, por exemplo. Tá? É uma ferramenta de autoconhecimento. Agora eu vou fazer as minhas palavras, tá? É uma ferramenta de autoconhecimento fundamental para você viver uma vida que vale a pena ser vivida. Sem as amarras do passado, sem as angústias e ansiedades do futuro. E, para mim, é uma ferramenta fabulosa para realmente você se encontrar, né? No mundo, como você vai encontrar o seu propósito. Primeiro você se encontra, aí depois você vai encontrar o propósito, depois você vai encontrar as pessoas que vão seguir com você, né? E aí quando a gente inverte tudo isso, só faz bagunça. Ô, Andréia, a Fabiana ela tá trazendo aqui uma pergunta que eu acho bem interessante. E quando a mãe é narcisista? Ai, gente, sempre vem essa pergunta, né? A gente sabe que existem mães narcisistas, mas eu não vou entrar nesse tema porque é polêmico. Muito polêmico. E aí ela pode me chamar no direct para a gente conversar um pouquinho. Tá? Mas se você já é uma adulta, siga seu caminho, né? A gente não precisa conviver com os nossos pais. A gente só tem que honrar. E honrar é apenas agradecer a vida que eles nos deram. Olhe para essa mãe apenas no sentido da maternidade. Ela me deu a vida. E ponto. Né? Se ela tem um problema, porque é um problema, né? Ela precisa também de cuidados. Então é sim, porque se uma mãe narcisista, ela tem um desvio de personalidade. É um problema. Então vamos olhar com compaixão para essa mãe. Você ouvindo agora, me lembrei da história do Tony Robbins. Acho que todos que estão aqui já assistiram o documentário dele. Eu Não Sou o Seu Guru. Você já assistiu, Andréia? Já. Muito Ele bom. conta ali, né, como a mãe dele teve comportamentos que, no momento em que estavam acontecendo, ele achava muito ruim. E depois ele disse que, se não fosse por conta desses comportamentos, ele não teria se tornado quem ele foi. Então, Exatamente. muitas coisas que nós julgamos ou achamos equivocados, assim, assado, né? Nosso julgamento sempre é o mais correto do que todos. E depois vem os grandes ensinamentos. E agora você falando em respeito à mãe, me veio as cenas, inclusive, dele com a mãe, né? E o Tony, vou contar uma coisa curiosa. Fala, termina, desculpa. Não, ela é uma mãe muito magrinha, pequena, né? E ele super forte. E ele diz, né? Como eu fiquei forte depois de conviver com aquelas situações. Exato. E o Tony tem uma história curiosa, que ele tinha uma assistente que era brasileira. E ele recomenda as constelações. E ela veio constelar comigo e fez alguns cursos comigo. Ai, que ótimo! Ela mora em Londres. Agora ela está nos Estados Unidos. Ela morava em Londres na época. Então, para você ver assim, ele super... Porque ela fazia vários cursos, ela era assistente dele. E ela não conseguia dar alguns passos. E aí ele falou assim, eu não vou citar o nome dela, falou, fulana, tá na hora de constelar. E aí, quando ela descobriu a constelação, ela estudou bastante antes de vir até mim. E aí ela me descobriu, e aí ela veio e tem até um depoimento dela no meu site sobre Excelente. isso. É muito legal. E outra coisa, só para finalizar, Isa, Bert Hellinger dizia que todas as mazelas da nossa vida a gente devia agradecer, porque são presentes para a gente se tornar alguém melhor. Assina embaixo. Ô, Andréia, então, nesses últimos 5 minutos, quem está aqui e quer se aprofundar mais em tudo que você falou, como te encontra e também fala sobre o que nós vamos fazer em janeiro. Vou falar. Gente, aqui, né, no meu Instagram é o maior canal de comunicação comigo, tem meu WhatsApp aí, vocês podem entrar em contato.
@Andréa Emboaba. No meu site também, Andréa Emboaba, vocês têm ali meus e-books que eu comentei aqui, que vocês podem baixar gratuitamente. E também Maravilhosos, esse site... Fala, querida. maravilhosos, e-books Ah, gratuitos, sim. maravilhosos, é só baixar. E a gente está lançando aí, né? E a Isa é minha convidada, né? Convidada especial. Eu e Karina Nachar, uma companheira aí, que também, nós também não somos só da constelação, a gente traz um pouco de PNL e Enneagrama, que também ajuda nesse movimento. E a gente está lançando um curso que chama Propósito na Carreira, Felicidade e Prosperidade na Vida Profissional, que vai acontecer 29 e 30 de janeiro, das 8 da manhã às 18 horas, sábado e domingo, aqui em São Paulo, presencialmente, e a gente também vai lançar um online. Nos dois cursos, a gente vai ter a participação especial, né, da maravilhosa Isabela Camargo, com uma palestra exclusiva para a gente sobre saúde mental, né, tanto no curso presencial quanto no curso online. Tá bem? Então, fica o convite aqui para vocês conhecerem o nosso curso. Olha o comentário do Ibrahim, que fantástico. Vamos parar um pouco de viver o propósito da empresa e conhecer o nosso. Ai, lindo, Ibrahim, é isso. É isso. É? Parar de viver o propósito da empresa e viver o nosso. É Aí, isso. de repente, as coisas vão fluir de maneira mais adequada. Vocês vão ver que quando vocês tomam esse lugar e a gente ajusta isso que a gente tem que ajustar, que é a proposta desse curso, né? É trazer você para você, olhar para você, se integrar com você, né? Tomar esse devido lugar, vocês vão ver as portas se abrindo, porque é isso que acontece. E tanto eu quanto Karina fizemos essa transição de carreira, né? Então a gente está trazendo a nossa experiência aí para vocês. A Ana Lúcia, onde baixar os e-books, andreaemboaba.com.br. E aqui também, no comentário fixado, tá a página do Insta da Andréia para você também entrar. Minha querida, muito obrigada pelo seu tempo e confiança. Acho que você... Acho não, deixa eu refazer. Você trouxe insights fabulosos para quem está pronto, né, para fazer realmente uma mudança na vida. Tem uma frase que eu gosto muito do livro Kybalion, que é: quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Então, se tudo que nós dissemos fez sentido, só se lembra uma coisa: conhecimento não é autoconhecimento. Então, agora está na hora de colocar em prática e se aprofundar em tudo que fez aí, que reverberou dentro de vocês. Andréia, nos encontraremos então em janeiro, presencialmente, de forma online, para ajudarmos, né, nesse movimento que, como nós sabemos que sim, é desafiador, é sempre melhor quando vamos juntos com alguém que nos ajuda nessa travessia. É isso, querida. Muita gratidão. É sempre uma honra estar aqui com você. Seguimos juntas e para todos que estão nos acompanhando, excelente dia para vocês, muita saúde, façam escolhas coerentes, né, com quem vocês são hoje, depois na página da Andréa Emboaba, façam download dos e-books, tenho certeza que só vai contribuir para a vida de vocês. Até breve. Gratidão. Beijo. Beijo a todos.